Olha só, daqui a pouquinho teremos uma conversa aqui no estúdio. Estamos recebendo duas mães com seus filhos enormes, saudáveis, lindos. Estão aqui com a gente também. Estamos recebendo um pediatra, Dr. Moisés, vai nos falar sobre esses nascimentos, sobre os cuidados necessários, sobre as possíveis causas para isso. Daqui a pouquinho tem essa conversa aqui no estúdio do Hoje em Dia. Tá joia, Cissa? Estamos aqui falando sobre bebês gigantes. São muitos os bebês que nascem acima do peso, acima do tamanho. Muitas vezes, claro, há riscos para as mães e para os próprios bebês e muitas vezes eles nascem totalmente saudáveis, como são os casos de duas crianças lindíssimas que nós temos hoje aqui no estúdio. Nós estamos recebendo a Jéssica Felipe do Nascimento, que é a mãe da Mariá. A Mariá Felipe do Nascimento tem 44 dias de vida e nasceu com 5,750 kg. Tudo bom, Jéssica? Seja muito bem-vinda. Tudo bem. Tá lindíssima a Mariá, descansando aí no seu colo, dormindo no seu colo. Como é que foi? Foi um susto? Foi uma surpresa, assim, na hora do parto, né, o pediatra falou, mãe, sua filha tem 5,750. Eu falei, como? 5,750. Eu fiquei, assim, abismada, porque eu sabia que ia nascer grande, mas, assim, não chegar a esse tamanho, eu não esperava. Você fez cesariana por causa disso ou não? Não, já era, porque eu já tenho um que já foi grande também. Ele nasceu com quanto? Ele nasceu com 4,580. Então, a gente já sabia que poderia ser grandão de novo, né? ser. A gente também está recebendo a Fabiana, fala Felten, Fabiana? Felten. Fabiana Felten da Silva, que é a mãe do Samuel. Samuel da Silva Batista Nunes é o cabeludo, tá aqui no colo da Giane. Tá aqui, ó. Tava namorando ele desde cedo, né? Samuel fez um mês ontem e ele nasceu com 6,45 kg. É isso mesmo? Isso. O seu susto foi maior ainda. Foi. Muita gente falou que você estava grávida de gêmeos, não? Isso mesmo. Quando ele nasceu, tinha dois médicos que fez a minha cesárea. Um disse assim, 5,2 kg e o outro não, tem 6 quilos essa criança. Daí o pediatra, daqui que eu vou botar na balança. 6,45 kg. Vai à festa do hospital. Agora você também tem outros filhos, não tem? Tenho duas meninas. E todo mundo nasceu grandão? A mais velha nasceu 4,1 kg e 54 centímetros, mas foi parto normal. O bacana, tava vendo as roupinhas aqui, eu lembrei até da Maria também, né? Não tem como não lembrar. Muitas vezes o pai e a mãe fazem toda uma história, compram as roupinhas, ganham muitas roupinhas, Cris, mas daqui não caberia... Essa aqui é RN, que é de recém-nascido, que é o que você compra quando você tá grávida, faz todo enxoval. Essa aqui era da Maria, né? Porque ela nunca usou, ela vai colocar na bonequinha dela, Cris, mas daria pra fazer uma bermuda em vez da calça aqui, ó. Vocês tiveram que trocar todo o enxoval? Sim, as que eu tinha do Samuel, recém-nascido, que nem essa aí era do Samuel, não serviu. Não teve jeito. E vocês nasceram grandes também? Eu nasci. Não, Você nasceu com quanto? Eu nasci com 4,800. Uau! Então tá explicado. Então vamos saber do especialista, Dr. Moisés Chensinski, que é pediatra. Doutor Moisés, a história dessas mães explica o tamanho dos filhos? Em algumas partes, em algumas questões, sim. Mas existem outras situações que são mais comuns, que é o que a gente vai ouvir, por exemplo, em todas essas histórias que contaram, que a gente viu na matéria anterior, dos bebês fora. Uma das grandes causas são recém-nascidos de mães diabéticas. Ou mães que já são diabéticas, ou mães que apresentam o quadro de diabetes na gestação. Que é o caso da Fabiana. Que foi o caso da Fabiana. Então, isso é muito comum. Pais obesos também costumam ter podem ter crianças maiores. Às vezes, até para esclarecer um pouquinho, a gente fala de crianças gigantes, existe um diagnóstico que a gente chama de criança GIG. GIG quer dizer grande para a idade gestacional. Tá. E aí você pega esse GIG, e como ele é muito GIG, ele é um gigão, então ele vira gigante, né? São os bebês gigantes que são acima de 4 quilos, você considera uma criança grande para a idade gestacional. Essas crianças também podem nascer por uma questão familiar, né? Então, por exemplo, a mãe nasceu com 4,8 kg, o outro filho com 4,1 kg. Se for perguntar na família, você vai encontrar mais gente que nasceu grande. E muitas vezes grande sem ter nenhuma patologia. No caso de diabetes gestacional ou do quadro de diabetes, se você consegue controlar esse quadro de diabetes durante a gravidez, por isso a grande importância do acompanhamento pré-natal, nessas situações você consegue controlar um pouquinho mais o peso do bebê. Mas segundo a curva, qual que seria o peso ideal para um mês, até 1 ano de idade? Até 2006, a Organização Mundial de Saúde levava, em média, o peso da criança de 1 ano de idade com 10 quilos.
Essa era uma tabela que era feita nos Estados Unidos, só com crianças de lá, e criança que mamava de tudo. A partir de 2006, a Organização Mundial de Saúde levou em consideração as crianças que têm aleitamento materno exclusivo até o 4º mês, era até o 4º mês, agora a gente estica até o 6º, e que mamava peito pelo menos até 1 ano. Essa média de peso caiu para 9. Então, para 1 ano de idade, a média é 9 quilos. Então, alguém aí que nasça com 5, 6, tem que controlar, né? Tem que controlar. Como é que a gente faz isso? Desde o início, estimulando o aleitamento materno. Puxa vida, mas ele é grande e será que só o peito dá? Em algumas vezes você consegue manter só com o peito. Em outras, o peito não vai ser suficiente. Eles têm mais fome por serem maiores? Por serem maiores, eles podem, numa fase inicial de adaptação, ter mais riscos de hipoglicemia. Então, no berçário, nasceu um bebê com acima de 4 quilos, é rotina fazer a dosagem do açúcar no sangue, porque eles nascem, às vezes, com hipoglicemia. Você pode fazer isso já de rotina, ou quer dizer, isso é feito de rotina, mas os sinais da hipoglicemia no bebê recém-nascido, você pode ter desde coisas simples, como ficar mais molinho, até ficar cianótico, roxinho, tremores, até convulsão por hipoglicemia. E isso acontece muito quando você não faz o controle adequado no bebê, no berçário. A correção é fácil. Você dá a glicose no berçário, faz o controle e em X, 12, 24, 36, 48 horas, essa criança está liberada normalmente. A partir do momento onde controlou, não tem mais tanto problema. Doutor, em relação ao tratamento da mãe, quando o médico percebe, ela está fazendo o pré-natal corretamente, tudo direitinho, o médico percebe que tem um nenê ficando grandão lá dentro. Muda o cuidado com essa mãe, muda o tratamento que ela deve ter? Passa a ser uma gestação de risco, uma gestação de mais risco, porque existem maior incidência de parto prematuro, até de problema de óbito fetal. Então, o cuidado é maior, principalmente a pesquisa de diabetes gestacional, para saber se tem ou não um quadro de diabetes nessa situação. Existem outros fatores, já são doenças mais raras, que podem acometer as mães e os bebês logo como recém-nascido de mãe grande. Mas o pré-natal sempre é fundamental. Assim como a gente fala do acompanhamento da criança mensal, para a gente fazer durante o primeiro ano de vida a puericultura adequada, o pré-natal é essa puericultura da grávida. Ela tem que seguir direitinho o controle, a evolução que é orientada pelo médico. Como é que fica a coluna e o seio? Porque se mama mais e se é mais pesado. Vocês estão sentindo? Eu dou peito, né? Eu não dou peito, eu dou só a Peraí, mamadeira mesmo, mamãe. porque ela não pegou. A mamãe tá olhando, E a tá coluna, normal, vocês tá estão sentindo normal. Eu bastante não dor sei, nas mamãe, se tá Ai, normal. gente. Porque dói a coluna, dói o braço. Eu tenho que apoiar no banquinho minha perna pra poder ficar dando peito. Que dói. Inclusive, no início, já é assim normalmente, mas, por exemplo, num bebê grande, pequeno, a gente utiliza o sistema de livre demanda. Quase chorou, mamou. Lógico, se afasta que está chorando porque está com a fralda suja, que está com a fralda molhada, porque está com frio, está com calor, botou no peito, ele mama. Ele mama. E mama 2 minutos, 5 minutos. Mas nessa idade é importante essa livre demanda. Aos poucos, a própria criança vai fazendo o seu ritmo e, junto com isso, o bebê vai se desenvolvendo e adquirindo outros interesses. Não é só mamar, fazer cocô, xixi e dormir, né? Para acordar, para mamar, para fazer xixi, para fazer cocô e dormir de novo. Agora, uma criança grande como essa, porque geralmente aos 5, 6 meses a criança começa a sentar, né? Ela tem mais dificuldade por ser mais pesada? Pois é, vai depender do que vem daqui para frente. Se a gente consegue controlar esse peso de uma forma mais adequada,